programa A Chave do Negócio já está no ar e você nos acompanha pela TV Guarulhos no canal 3 da NET Digital, canal 20 da NET Analógica e ao vivo para todo o Brasil pelo www.tvguarulhos.tv.br. E você vai ver no programa de hoje: Crédito Fácil. Empresas de Guarulhos recebem incentivos para tomar crédito. Crédito Difícil. Pequenas empresas esbarram na burocracia e têm dificuldades em conseguir financiamento. Inovação. Parque Tecnológico e Incubadora da Agende podem receber financiamento do governo do estado. Desenvolvimento Sustentável. Projetos de expansão empresarial recebem mais atenção da Agência de Fomento. E hoje aqui no programa A Chave do Negócio, os meus convidados são Milton Luiz de Melo Santos, presidente da Desenvolve SP, Agência de Desenvolvimento do Governo do Estado de São Paulo, e Arão Rubem de Oliveira, presidente da ASEC, Associação dos Empresários de Cumbica, e da Agende, Agência de Desenvolvimento do município de Guarulhos. Nós voltamos em 30 segundos. Não saia daí. Olá, meu amigo telespectador deste canal público filiado à CESP. Não perca toda semana um programa muito especial chamado Mídia Cidadã. Esse programa é apresentado pelo nosso presidente querido Fernando Mauro Treza. Programa que debate os principais programas de televisão, os conteúdos que você e sua família estão assistindo e que tem como objetivo melhorar a qualidade tanto das TVs públicas quanto dos meios de comunicação em geral. Não percam toda semana com Fernando Mauro Treza, o nosso querido presidente da CESP, neste canal público filiado à CESP. A CESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. O problema do crédito, que dificulta a vida das micro e pequenas empresas, ainda está longe de ser resolvido, embora o governo federal tenha lançado linhas de crédito privilegiadas pelo BNDES. Entre elas está o programa chamado Revitaliza, que oferece taxas de juros anuais de 8%. O objetivo é estimular os investimentos e as exportações. Porém, o programa favorece muito mais as médias e grandes companhias. Isso porque são muitos os entraves para conseguir os financiamentos. E muitas empresas que estão com problemas de inadimplência não terão acesso ao crédito. A situação das micro e pequenas empresas será cada vez pior com a retração do mercado. Por isso, não bastam os ajustes fiscais ou redução das taxas de juros. São necessárias condições de sustentabilidade, como a flexibilidade das burocracias. E hoje aqui no estúdio do programa A Chave do Negócio eu tenho dois convidados. O presidente da Desenvolve SP, Milton Luiz de Melo Santos, que esteve conosco na semana passada e nos deu a honra de estar conosco nesta semana de novo, só que desta vez com o empresário daqui da cidade de Guarulhos, que é o Rubem Arão de Oliveira, ele que preside a Agende e preside também a ASEC, Associação dos Empresários de Cumbica. Dr. Milton, muito obrigado pela tua presença mais uma vez aqui no estúdio do programa A Chave do Negócio. É um prazer, é um prazer. Dr. Milton, na agência de fomento, na Desenvolve SP, quais são os maiores problemas que aparecem aí, que dificultam a tomada de crédito pelo pequeno empresário? Basicamente, o que a gente tem notado é que a maioria das pequenas empresas que nos procura, e obviamente são empresas familiares, né? E essas empresas, elas de certa forma, não dão a devida importância em relação à questão da formalização do processo. E como trabalham com um grau de informalidade muito grande, nós temos uma dificuldade de, através desses pequenos relatórios que eles nos entregam, já que eles muitas vezes, inclusive, não fazem balanço, não é? Então nós temos uma dificuldade muito grande de analisar, conhecer o negócio daquele empresário. Então, eu diria para você que é preciso que o empresário que queira tomar um financiamento na Desenvolve São Paulo, ele organize melhor as suas informações, os seus balanços, os seus relatórios, para que nós possamos, então, analisar aquilo que ele pretende fazer do ponto de vista de projeto, de investimento, e a partir daí, então, estabelecer o limite de crédito. Lembrando que, como a Desenvolve São Paulo não é um banco comercial, eu não tenho conta corrente daquela empresa para poder analisar o seu fluxo
de créditos e débitos e ter uma ideia do volume de recursos que ele administra. Eu me baseio nas informações que ele me empresta. Então, se não tiver informações muito corretas, se não tiver informações oficiais, nós também não teremos condições de fazer uma análise adequada e, consequentemente, o limite de crédito será prejudicado. É uma das exigências dos tomadores de crédito, né? Eles falam assim, que não basta uma taxa de juros baixa, né? Uma taxa de juros pequena, mas eles reclamam das burocracias, né? Mas essas burocracias fazem parte do sistema financeiro. Eles vão encontrar essa burocracia num banco público, né? Como numa agência de desenvolvimento, como a Desenvolve SP, como nas instituições privadas. Né? Eu não diria que não é uma burocracia. Na realidade, é necessário você ter um formalismo da operação, porque, afinal de contas, nós estamos emprestando recursos públicos, quer dizer, da sociedade de maneira geral, e nós temos que garantir que esses recursos eles vão para proporcionar o crescimento, o desenvolvimento daquela empresa, porém eles retornam para que nós consigamos, então, reemprestar esses recursos para outras empresas e, com isso, beneficiar um número maior de empresas e cidadãos com esse recurso. Então, é preciso que tenha, de fato, uma formalidade no processo para que a gente minimamente garanta que esses recursos vão e voltam. Arão Rubem, você que representa duas entidades de classe aqui na cidade de Guarulhos, a ASEC, Associação dos Empresários de Cumbica, e a AGENDE, Agência de Desenvolvimento de Guarulhos. Como é que você vê essa questão da tomada de crédito? Bom, na realidade, pelo que o Dr. Milton estava falando, e é o óbvio, a regra é necessária, é uma regra do mercado financeiro, do sistema financeiro. Então, a formalidade da empresa, o hábito da empresa ter seus balanços, ou no caso da microempresa que não produz esses balanços, criar uma forma de mostrar o seu histórico. Qual que é a diferença? As taxas são mais atrativas nas agências de desenvolvimento, como dos financiamentos do BNDES ou outros financiamentos que tenham do governo federal, do governo estadual. A taxa é mais atrativa, mas esses bancos não têm o histórico da empresa, o fluxo de caixa, o movimento como que é, então tem que se formalizar, tem que se apresentar esses dados. Então, o que poderia ser feito e o que a gente tenta fazer também num trabalho em conjunto com a Desenvolve, agora que nós temos aí um termo de parceria dentro da Agência de Desenvolvimento e Inovação e dentro das associações de classe, é que previamente nós possamos fazer, e isso facilita muito pelo site, que o site realmente, eu já naveguei pelo site da Desenvolve SP, é muito simples, é muito fácil. A gente previamente, dentro das suas associações de classe, ou no CIESP, ou na CE, ou na ZEC, ou na própria Agende, a gente consiga adequar o teu projeto, o projeto da empresa, com as exigências do mercado, que são, além do mercado financeiro, esse mercado que não tem o conhecimento do histórico da sua empresa, dessa movimentação, dos investimentos, das questões de sustentabilidade. São vários aspectos, vários projetos, então eu acredito que as associações podem prestar essa assessoria antes de enviar o projeto. Muito bem, eu acredito que esse programa aqui a gente acaba gerando negócios entre a Desenvolve SP e o município de Guarulhos por conta da representatividade de classe, né, doutor Milton? Sem dúvida. Essa parceria que nós temos aí com a Agende, como temos com outras entidades, tem como finalidade você, através da entidade de classe, chegar no associado, já que nós não somos um banco comercial que tem uma rede de agência, nós não estamos na rua, né? Então, através da entidade de classe, nós conseguimos acessar um número maior de potenciais empresários, clientes, que com certeza têm projetos de ampliação dos seus negócios, têm projetos com inovação tecnológica e que a Desenvolve São Paulo tem as linhas de financiamento, tem os recursos prontos para apoiar essas empresas que efetivamente querem investir e crescer com os seus negócios. Eu acredito que a Desenvolve SP ela deva ter alguma forma de orientação para esses empresários, né? Eu quero falar mais sobre esse assunto com vocês no próximo bloco. Eu vou chamar um rápido intervalo, a gente volta daqui a pouquinho.
Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Minuto Tecnologia. Oferecimento Big Computer. Tecnologia de ponta é nossa especialidade. A BlackBerry anuncia oficialmente o smartphone Z30. O aparelho segue a tendência de inovação introduzida no BlackBerry Z10. O Z30 tem uma configuração de respeito. Ele tem 5 polegadas de alta resolução, processador Qualcomm Snapdragon, memória de 2 GB, armazenamento de 16 GB, som estéreo com aprimoramentos digitais para videoconferências, nova tecnologia de antena para evitar aquelas quedas nas ligações, o que é bem comum por aqui, câmeras frontal de 2 megapixels e traseira com 8 megapixels e com flash de LED, acelerômetro, bússola, sensor de proximidade, giroscópio e sensor de luminosidade, além do Wi-Fi. Minuto Tecnologia. Oferecimento Big Computer. Tecnologia de ponta é nossa especialidade. E você que quer participar conosco no programa Chave do Negócio, você pode nos enviar um e-mail para achave.tv@gmail.com ou pelo Facebook, facebook.com/achavedonegócio. Visite-nos e curta-nos. Muito bem, estamos de volta depois desse rápido intervalo. Eu vou voltar a falar aqui com os meus convidados, que é o Milton Luiz de Melo Santos, é o presidente da Desenvolve SP, é a Agência de Desenvolvimento do Governo do Estado de São Paulo, e o Arão Ruben, que é o meu outro convidado aqui, que representando o setor empresarial aqui da cidade de Guarulhos. Doutor Milton, como é que a Desenvolve SP pode fazer para ajudar o empresário a tomar crédito? No bloco anterior, nós falávamos da dificuldade dele conseguir esse crédito. Como é que a Desenvolve São Paulo, Desenvolve SP, pode fazer para ajudar essa conquista do crédito? Nós temos procurado cada vez mais estar próximo dos empresários através justamente dos convênios que temos com o CIESP, com a Associação Comercial. E esses eventos, inclusive, recentemente nós fizemos uma rodada aí com um consultor que nos ajudou muito nas suas palestras a orientar o empresário a preparar, planejar melhor o seu negócio e não fazer a coisa com aquele amadorismo que muitas vezes impede com que ele consiga obter um financiamento para o projeto que tem em mente. E através desses encontros que nós temos reuniões com os escritórios, com o CIESP e a Associação Comercial, onde eu próprio e muitas vezes também os meus diretores, nós informamos, orientamos o empresário se ele tem um projeto em que ele quer ampliar a sua linha de produção, ele quer trazer um novo equipamento ou um novo processo, em que ele sabe que ele efetivamente vai ganhar em termos de produtividade, nós então orientamos com que ele faça um projeto com cabeça, tronco e membro, ou seja, completo, em que ele especifique corretamente o que ele quer, a máquina, o equipamento, quanto custa, qual é o ganho de produtividade que ele vai ter ou de eficiência que ele vai ter com aquele equipamento, e ele mostra que efetivamente ele vai ter um aumento no seu faturamento, e a partir daí ele tem condições de provar que ele consegue pagar aquele financiamento. Então, nós, de certa forma, nós estamos orientando, dando um pouco mais de informação para esses empresários que nos procuram, inclusive, no dia a dia, para que quando eles voltarem a Desenvolve São Paulo, eles tenham as informações mínimas para que efetivamente a Desenvolve São Paulo possa avaliar o empresário, avaliar a empresa, o negócio e aí sim estabelecer um limite de crédito para que ele tenha o recurso e a partir daí ele transforme em realidade o seu sonho ou seu plano, o projeto que tem em mente. Só para eu entender rapidamente e tentar passar também para o empresário que está nos assistindo, ele precisa apresentar nesse projeto o desenvolvimento, uma forma de geração de emprego e geração de renda. Dessa forma, neste projeto, ele consegue... É verdade, ele tem que nos apresentar informações básicas em relação a como ele acredita que aquele projeto dele vai aumentar o seu faturamento, vai aumentar a sua produtividade. Essas informações têm que estar num projeto em que ele apresente não só o desempenho da empresa dele até aquele momento em que ele está tomando o financiamento e que principalmente mostre o futuro, como é que a empresa dele vai se comportar a partir do momento que ele conseguir colocar
o equipamento, a máquina, ou ampliar a sua linha de produção, como é que a empresa dele vai se comportar? Essas informações, elas são fundamentais para que a gente possa financiar um projeto. Nós não estamos falando no capital de giro, que é uma coisa extremamente simples, uma operação que o empresário está habituado a fazer no dia a dia. Nós estamos falando em um processo de transformação dentro da sua empresa, ou seja, uma indústria, seja uma empresa na área de serviço ou comércio, e que é preciso que você então nos dê as informações, as melhores possíveis em relação ao seu desempenho passado e ao que você projeta para o futuro, que tem que estar nesse projeto. Arão Ruben, você que representa 2 instituições aqui em Guarulhos, que congregam aí um número de empresários de diversos portes, né, diversos tamanhos, que sugestão você dá aí para que esses empresários possam ter acesso ao crédito? Eu vou pegar um gancho aqui do Dr. Milton e falar de produtividade. O grande problema que nós temos hoje no país, essa estagnação que levou a indústria, está linkado, está linkado à produtividade. A baixa produtividade hoje, e para você melhorar a produtividade da sua empresa, precisa de investimento, mas precisa inovar, precisa ser inovativo. Todos os dias o empresário tem que inovar, ele tem que inovar em alguma coisa. A estagnação que está a indústria, que vem desde 2010, é muito grande. Nós temos um aumento de massa salarial muito grande, em relação, se aumenta os salários 8%, nós não queira que aumente os salários, mas a massa salarial aumenta 8%, 9%, e esse ano nós estamos batendo aí um aumento de PIB na indústria de 0,9%. Esse gap, essa diferença, trouxe a volta aí o fantasma da inflação, porque já está presente, e também, por outro lado, a estagnação da indústria. As oportunidades que existem, que estão se apresentando, não só na Desenvolve, mas o bacana da Desenvolve SP, para o empresário entender, é que a Desenvolve, se ela não está adequada àquele projeto, ela já conduz o projeto direto para o BNDES. Então, ela acaba funcionando também como, não só na agência de desenvolvimento, uma facilitadora na análise do seu projeto. Você não precisa contratar um lobista, você não precisa contratar um escritório para desenvolver aquele projeto. O seu projeto que vai para Desenvolve, ela pode, se entender que aquele projeto ele é mais adequado ao BNDES, uma linha de crédito lá, eles mesmos já encaminham. Então, essa aproximação, essa visita ao site, essa procura às entidades de classe, essa especialização que nós queremos dar, principalmente na Agende, para poder levar esses projetos adiante, previamente fazer essa análise e levar, é a chave do negócio, como diz o seu programa. É o grande negócio. A gente tem que pensar em inovar a cada dia, em produzir mais e melhor naquele mesmo metro quadrado. Esse que é o segredo. É isso que a gente tem na incubadora da Agende? A incubadora ela desenvolve alguns projetos que são de ponta, são projetos não só inovadores, não só na área da invenção de um novo projeto, mas como produzir melhor as coisas que já existem. Você conseguir produzir mais e melhor. A incubadora, a grande vantagem é que ela não deixa a empresa morrer no primeiro ou no segundo ano de vida. Ela vem assessorando, uma parceria da Prefeitura de Guarulhos, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, que inclusive nesse momento estamos tendo uma reunião com eles, e o SEBRAE, que nos auxilia. Então, a gente deixa quem está com a empresa incubada, ou um projeto, um spin-off, um startup, alguma coisa que, nesse sentido, que a pessoa fique focada só em desenvolver o seu projeto. E as questões burocráticas de formalização, de orientação, tanto técnico-financeira, contábil, fica toda assessorada pela própria incubadora. Até que a empresa consiga, lá nós temos um projeto, doutor Michel, assim, Pronto para Viver, que explica mais ou menos o caminho de uma criança. Vamos supor, tem engatinhando, primeiros passos, indo para a escola, que são os períodos que a empresa tem que passar. Então, a cada graduação que ela passa, o nível de exigência é um pouquinho maior. O que nós vimos hoje dentro do nosso convênio, dentro do nosso termo de parceria com a Desenvolve, é poder investir nesses projetos inovativos. Então, a incubadora lá incuba um projeto que pode ser de uma indústria ou não, ajuda a desenvolver, e a Agência de Desenvolvimento e Inovação de Guarulhos
agora focado com o InovaCred, que é um projeto que a Desenvolve SP também opera, que vem através do FINEP, com os incentivos do CNPq, outros incentivos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo também, que está conosco, a Invest São Paulo também, que é um órgão que atrai as indústrias. Quer dizer, nós estamos preparando essa incubadora, potencializando essa incubadora para fazer parte do Parque Tecnológico. E contamos muito, inclusive, com a Desenvolve SP também na edificação do Parque Tecnológico, que é transformar essa cidade aqui numa economia industrial para uma economia do conhecimento. Aliás, financiar inovação, né, doutor Milton, parece que é uma das prioridades, né, da sua gestão. Eu quero falar sobre isso no próximo bloco. Vamos tomar um cafezinho rápido? A gente vai para um intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Muito bem, estamos de volta depois desse rápido cafezinho com o Arão Rubem de Oliveira, presidente da ASEC e da Agende, e o Dr. Milton Luiz de Melo Santos, que é o presidente da Desenvolve São Paulo. Nesse bloco nós vamos falar sobre inovação. Dr. Milton, a Desenvolve SP opera também com linhas de crédito do BNDES. Como é que é feito a escolha para o tomador de crédito, quando ele deve tomar a linha de crédito pela Desenvolve SP ou pelo BNDES? Como nós somos agentes repassadores do BNDES, nós disponibilizamos para o cliente as linhas que tem daquela instituição e na Desenvolve São Paulo. Claro, a escolha vai se dar justamente em função do perfil do projeto que o cliente está nos apresentando. Muitas vezes a gente pode olhar e ver que tem uma linha de financiamento no BNDES que tem uma taxa de juros mais baixa do que a linha de financiamento que nós disponibilizamos. Então nós, mesmo como agentes repassadores, fazemos a operação. Porém, tem que atentar que muitas vezes o cliente ele não consegue preencher as exigências mínimas que o BNDES estabelece para acessar os seus recursos. Então, quando ele não consegue preencher essas exigências, nós então disponibilizamos as nossas linhas de financiamento. É mais difícil pelo BNDES? Sim, porque no BNDES, como é uma instituição federal, muitas vezes se exige as certidões negativas no âmbito federal. E ele pode ter um problema ou outro com relação à questão do recolhimento do FGTS ou do INSS, e o BNDES não financia se você não tiver o ACND relativamente a esses aspectos. A Desenvolve São Paulo, como é uma instituição do governo do Estado, ela não exige essa certidão, ela exige outras, mas essas não. De maneira que muitas vezes o cliente ele tem um bom projeto, mas ele não preenche esses requisitos e a gente então não consegue oferecer a linha do BNDES, que naquele momento tem uma taxa de juros mais baixa. Ou então pega a taxa de juros que a Desenvolve São Paulo oferece, que também é uma taxa de juros bem mais baixa do que a que o mercado oferece. Então, dependendo do momento, nós conseguimos direcionar o pedido de financiamento do cliente para ou BNDES ou Desenvolve São Paulo, mas entendendo que quando a gente fala BNDES é através da própria Desenvolve São Paulo. Agora, a Desenvolve São Paulo faz pouca propaganda, né, doutor Milton? Porque eu vejo muitos bancos privados oferecendo crédito adoidado para os empresários aí. Então, assim, pouca gente conhece a Desenvolve SP, né? Eu acho que é um dos motivos pelo qual a gente trouxe o senhor aqui para falar, inclusive, dessa grandiosidade da Desenvolve SP. Aliás, eu agradeço a oportunidade que você está nos dando no seu programa de poder falar aqui com o telespectador e dizer a ele que, efetivamente, a Desenvolve SP, que é uma instituição do governo do Estado de São Paulo, ela tem hoje um conjunto de alternativas muito atraentes para que você possa financiar
o seu projeto, o seu empreendimento, e com isso você possa crescer. Nós, de fato, não temos feito propaganda, somos uma instituição do governo, e como é que a gente procura chegar junto aos empresários? Através das entidades de classe, através de reuniões no CIESP, na própria associação comercial local, para que o empresariado conheça essa nova opção, que não tem custo nenhum de intermediação, nada, e ele consegue acessar essas linhas de financiamento com taxas muito mais adequadas para expandir o seu negócio, coisa que hoje eu noto que o empresário ele vai procurar um financiamento de capital de giro para fazer um investimento totalmente errado, porque o capital de giro normalmente tem um custo mais alto, é de curto prazo, e ele quer fazer investimento cujo retorno vai se dar num prazo mais longo do que a obrigação que você tem de pagar aquele financiamento. E aí onde ele passa a ter problemas. Na Desenvolve SP, você consegue ter o financiamento adequado em termos de prazo para o investimento, o projeto que você tem em mente. Nas entidades de classe, o tomador de crédito, o empresário, ele precisa ser associado da entidade de classe? Ele não necessariamente ele tem que ser associado, claro. Isso é uma forma que nós encontramos de ter um canal formal em que ele possa encaminhar a sua demanda, a sua consulta. Mas se ele não for associado daquela entidade, ele naturalmente ele entra no nosso site e ele faz a sua consulta, encaminha a sua documentação e ele vai ser atendido do mesmo jeito. Ou seja, a instituição Desenvolve SP, ela faz o convênio para facilitar e não para criar dificuldade para o empresariado. Arão Rubem, a Agende e a ZEC são entidades parceiras da Desenvolve SP? A Agende já tem o termo de parceria, que o Milton falou é muito certo mesmo. O grande negócio de investimento, de captar recursos, é saber o recurso adequado que você tem que captar para aquele projeto. Então, como ele citou bem, às vezes a pessoa vai buscar capital de giro para comprar um caminhão, comprar uma máquina. E não é. Muitas vezes ele vai obter um prazo maior de carência, uma carência inicial para poder rolar o projeto dele, fazer rodar todo aquele projeto. Precisa comprar uma injetora, precisa desenvolver a ferramenta para poder injetar, para poder ganhar dinheiro, para poder... Então, quando você tem esses financiamentos e que é analisado por especialistas, você vai ter uma carência de 1 ano. Então, você consegue comprar a sua injetora, receber a sua injetora, colocar o ferramental para trabalhar, comercializar aquela mercadoria para iniciar a pagar o projeto. Aí sim, quando você faz um capital de giro, não, você nem movimentou o dinheiro, já está caindo a primeira parcela, a segunda. Então, muitas vezes, quando você consegue prosperar o seu projeto, você já pagou 50% do investimento. Então, as entidades, elas também, acredito, não precisa ser associada. A entidade está para ajudar o município a crescer. Quer dizer, se a Agende é para desenvolvimento. Eu sendo um empresário, eu posso procurar a Agende. Pode procurar a Agende. A Mesmo sem ZEC ser ainda associado. não tem esse termo de parceria, mas nós temos pessoas adequadas lá, pessoas capacitadas para poder auxiliar, porque é muito simples mesmo. Eu entrei no site do Desenvolve SP, acho que qualquer empresário que entrar começa até alardear no seu pensamento algumas outras possibilidades que ele não via, não vislumbrava, ele passa a vislumbrar por saber, posso pegar um financiamento para isso ou para aquilo, ou mesmo na matéria-prima, ou mesmo num outro investimento que ele queira fazer. O próprio município deve, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do município também deve olhar para esse sentido, porque são vários projetos que o município pode financiar, principalmente na área de sustentabilidade, responsabilidade social. Então, é um parque de diversões, o site. O que a gente poderia fazer, o que a gente vai fazer com os funcionários da Agende é capacitá-los para poder preparar esse processo, auxiliar no que falta de documento, para não mandar um processo para Desenvolve SP que não prospere. Então, o que a gente quer é que eles venham à entidade, a gente pode fazer essa análise junto, e depois de tudo pronto, nós mandamos para os analistas da SP, da Desenvolve SP, para que eles vejam qual é o mais adequado investimento que pode ser feito. Enquanto a gente está conversando aqui, está passando, vocês estão observando aí no vídeo, está passando aqui o endereço, o site e de que forma você pode procurar a Desenvolve SP, a Agende ou a ZEC através do Arão Rubem. Doutor Milton, eu queria falar sobre inovação. Como é que é financiar a inovação? Agora é uma das metas principais do governo do estado, financiar projetos de inovação. Sem dúvida. Nós lançamos no ano passado, com o governador Geraldo Alckmin,
nós lançamos um programa chamado São Paulo Inova, aproveitando justamente esse grande potencial que o Estado de São Paulo tem na produção, principalmente na produção científica, no registro de marcas e patentes, e são diversas faculdades de tecnologia e universidades, onde efetivamente a Desenvolve São Paulo, com recursos que tem hoje, ela pode financiar as pequenas, médias empresas que têm um projeto na área de inovação. Inovação pode ser de um produto, a inovação pode ser tecnológica, ou a inovação pode ser de um processo de gestão, de marketing, enfim, tudo quanto é inovação, nós temos hoje um carinho muito grande dentro da Desenvolve São Paulo para analisar processos que estejam demandando recursos para ampliação dos seus negócios. Então, esse programa São Paulo Inova, ele tem 3 linhas de financiamento e também ele se apoia em um outro pilar, que são os fundos de investimento em participação, que nós estamos hoje trabalhando. Um deles, que é o Fundo Inovação Paulista, criado pela Desenvolve São Paulo, que tem um patrimônio de 100 milhões de reais, com a participação inclusive da FAPESP, que é a Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado de São Paulo, do SEBRAE São Paulo, da FINEP, do próprio Desenvolve São Paulo, em que a ideia é nós entrarmos com a participação no capital daquela empresa que está na incubadora, no parque tecnológico. Ao invés de fazermos o financiamento, nós compramos uma participação sempre minoritária para que esse recurso ele seja aplicado no projeto de expansão daquela empresa. E dessa forma a gente estará fortalecendo com que a empresa possa ir depois ir no mercado, ampliar a sua participação naquele mercado e trazer aquela tecnologia que foi desenvolvida na academia para benefício da sociedade como um todo, através de novos produtos ou serviços. E é dessa forma, então, que a Desenvolve São Paulo acredita que ela vai estar apoiando firmemente o crescimento da economia paulista através da inovação, ou seja, agregando valor e conhecimento científico à nossa economia, ao invés de ficarmos naquele modelo tradicional da economia primária. Aos poucos, então, isso tem acontecido pelos parques tecnológicos que existem hoje em São Paulo, pelas incubadoras, e essa parceria nossa aqui também em Guarulhos tem justamente essa finalidade de apoiar as empresas que estão hoje no parque tecnológico que o Arão vem dirigindo. Perfeito. Arão, nossas considerações finais. Primeiro, eu te agradeço pela tua presença aqui no estúdio. Os microfones estão abertos. O primeiro foi essa grande notícia de um fundo de investimento. E se esse fundo de investimento também merecer capital particular, também que é o pessoal do Estado, mas é um grande fundo que as grandes empresas em Guarulhos podem também investir, porque é o grande salto da nossa economia, aquela passagem que eu te falei, de uma sociedade industrial para uma sociedade do conhecimento, que nós estamos buscando. O Parque Tecnológico, o governador do Estado, fez a dação em pagamento, juntamente com a Prefeitura, de uma área de 125 mil metros, e fez também a cessão de uso de mais 147 mil metros. Então, temos quase 270 mil metros dentro da cidade industrial satélite para desenvolver esse parque. Está na parte de finalização de documentação. Acredito que o parque seja mais um ano e meio, no máximo 2 anos, já seja uma realidade. O primeiro grande equipamento é a nossa incubadora de empresas dentro do parque, que já tem 33 projetos incubados e pré-incubados, todos eles produzindo. Então, acredito que essa parceria com a Desenvolve SP só tende a prosperar mesmo. E eu fiquei com essa notícia do fundo de investimento muito contente, viu? Quem sabe a gente não põe um dinheirinho também lá no fundo, né? Doutor Milton, muito obrigado pela sua presença. Os microfones abertos. Não, eu que agradeço, então, mais uma vez, esse bate-papo aqui com o Arão, com você, Reinaldo, e levar para o telespectador todas essas informações que dizem respeito a essa nova instituição financeira do Estado de São Paulo, porque as pessoas estavam acostumadas com, antigamente, o Banespa ou a nossa Caixa, nosso banco. Hoje, você tem uma instituição financeira do governo do Estado de São Paulo, é a Desenvolve SP, que é uma agência de fomento. Ela está muito mais voltada para analisar e atender às suas demandas, enquanto você, como empresário, quer crescer, quer ampliar os seus negócios, do que efetivamente fazer uma operação meramente comercial de financiamento. O objetivo da Desenvolve SP é gerar emprego e gerar renda com os recursos públicos que tem hoje à disposição. Mais uma vez, muito obrigado a vocês dois. O programa Chave do Negócio chega ao final. Você nos assistiu pelo canal 3 da NET Digital, canal 20 da NET Analógica e ao vivo para todo o Brasil pelo www.tvguarulhos.tv.br. Até a próxima quinta-feira. Eu aguardo vocês. Fiquem com Deus.